em pouco tempo, prometo aos irmãos que não vou demorar, que diz assim, Atos 16 e 16, e acontecendo que um de nós a oração, nós saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Glórias a Deus. No 25, Atos 16, 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos, e os outros presos escutavam. Aleluia. Irmãos, o pastor tem falado que a última Santa Ceia, glória a Deus, um culto de ação de graça, um culto de louvor. E quando Deus, Ele nos chama a uma responsabilidade, é sinal, meu querido, aleluias, que Ele garante. Às vezes parece clichê, quando o pastor fala, ou como eu vou falar agora, ou quando outros falam, que não sabemos da forma que você entrou aqui essa noite, ou em qual estado. Mas eu vou repetir essa palavra. O adversário, ele perdeu. Mais uma vez ele perdeu. A oportunidade é sua. Eu vou até no final já da mensagem, que parece que o pastor Cláudio estava comigo lá dentro da minha casa. O pastor falou que talvez você não participou de alguma Santa Ceia. Aqui está a mesa do Senhor. Pastor Cláudio, o senhor pode impedir alguém de tomar Santa Ceia? Não. De forma alguma. É claro que eu tenho que me examinar, e é comigo e Deus, mas o pastor não pode proibir ninguém. E hoje o Senhor preparou essa ceia para você. A mesa está preparada, e eu vou repetir: o adversário perdeu. O texto que nós lemos fala sobre a vida de Paulo, a qual todos nós conhecemos. Na atualidade hoje, que está a moda influencer, Paulo foi um dos maiores e é influenciador bíblico e até hoje para nós. Um líder, um homem que teve um chamado, aleluias. Mas antes disso, quem dava alguma coisa por Paulo? Absolutamente ninguém dava nada por Paulo. Paulo era perseguidor, a igreja já sabe disso. Fazia os cristãos blasfemar, se falar de Deus vai morrer. Açoitava e etc. E como nos dias de hoje, é quando nós olhamos para algumas circunstâncias e na nossa visão, na minha visão, eu digo, esse ou essa não tem mais jeito. Mas isso sou eu. Para Deus é diferente. Quantas situações e circunstâncias que você olha e acha que não tem mais jeito, não brotará mais uma água, nada mais vai reaviver. Às vezes no nosso natural, aleluias, e que somos pessoas naturais, prejulgamos e falamos que realmente não tem mais condições, já está entregue ao adversário. Mas o Senhor vem e diz, mais uma vez, o adversário perdeu. Talvez nessa noite, você já testificou de pessoas aqui, ou no bairro, que você não daria mais nada para essa pessoa, não via mais uma solução, e era assim que a população via Saulo. Ele dessa forma, é como nós vemos hoje
vida do homem. Não sou eu que mudo a circunstância. Aleluias. Eu vejo o exterior, mas Deus vê o interior. Nós vimos muitos aí, queridos, na Cracolândia, em qualquer uma outra situação, homens, presbíteros, pastores, obreiras, diáconos, levitas, distanciados do caminho do Senhor e fazendo a vontade do adversário, a qual está preso, que não tem a oportunidade de sentar na mesa, está preso no lamaçal do pecado. Mas eis que o Senhor tem olhado, e a oração da igreja, glória a Deus, aleluias, tem ainda sortido efeito. Glórias a Deus. Eu estava num local ontem, que até então, para você ver como é que aos nossos olhos não tem solução. É claro que acreditamos no Senhor e sabemos que Deus muda a história. E eu conheço esse menino, que aos meus olhos, o caminho dele seria totalmente outro. Quanto mais que ele iria crescendo, pastor Cláudio. E eu via que era meio irreversível a situação. Mas isso foi eu achando, pastor Cláudio. Quando eu chego lá em Bangu ontem, estou lá sentado, quem veio dar uma saudação? Esse menino. Aleluias. Pegou, primeiro, louvor com o ministério de louvor. E Deus tem uma obra na vida dele e vai ser diferente. Glórias a Deus. Não estou falando isso usando Deus, estou falando pelo que Deus estava usando ele, eu vendo. Aleluias. E aí pegou a palavra de Deus e começou a explanar. E eu olhei, Deus tem um plano para cada criatura. Deus, ele tem um projeto. Aleluias. Para cada ser que ainda resiste nessa terra. Glórias a Deus. E o menino manejou a palavra, falou da palavra de Deus. E aquilo que eu achava que seria irreversível, Deus está libertando, aleluias, ele para fazer uma grande obra. E assim, meu irmão, foi na vida de Paulo. E Paulo começou a pregar, a ministrar. Após a qual ele teve um encontro com o Senhor, o próprio Deus chegou até ele. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro será para ti, aleluias, glória a Deus, continuar açoitando, continuar maltratando a minha igreja. Ei, aleluia, sabe de uma coisa? O Deus de Israel, ele não dorme. Ele zela pela tua vida. Glórias a Deus. E daí Paulo ficou, se eu não me engano, 3 dias, aleluias, tendo um encontro com o Senhor e Deus trabalhando na vida de Saulo. Glórias a Deus. E aí começa a trajetória da vida dele. Pregar na Ásia, na Europa, fazer a vontade do Senhor. Aleluias. O seu ministério crescendo, constituía a igreja, constituía obreiro, e saía e lançava a palavra de Deus, e saía e fazia a obra do Senhor, aleluias, e continuamente fazia a obra do Senhor. O adversário, ele não se agrada, irmão, quando você começa a se posicionar. É por isso que eu vou repetir mais uma vez. O adversário, ele perdeu. Glórias a Deus. Nós deparamos hoje, irmãos, com a nossa caminhada, que muitas das vezes, aleluias, e Deus sabe disso, Deus conhece o meu coração, o seu coração, que muitas das vezes a nossa vontade é de parar, de olhar assim e desistir. Glórias a Deus.
Está tudo acabado, terminado, eu não quero mais. Talvez você entrou aqui nessa noite, estou dizendo talvez. Louve a Deus e eu espero que não. Mas com uma decisão, vai ser minha última Santa Ceia. Será meu último culto. Depois eu vou chamar o pastor Cláudio e vou desistir. Eu não tenho mais força. O quadro da minha vida não muda, não tem mudado. Aleluias. Glórias a Deus. Mas eis que o Senhor, Ele tem um chamado na sua vida. É a mesma obra que Ele começou, Ele há de completar. Nós chegamos até aqui, pastor Cláudio, e nós temos que olhar e ver o que realmente tem valido a pena diante do Senhor. Será que é para desistir agora? Será que é para parar agora? As nossas aflições, as nossas lutas, nada se compara a de Paulo, irmãos. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele tem cuidado de você. Ele tem colocado na sua boca um novo cântico. Tem aplacado em você, assim como em Paulo, aleluia, o seu ministério. Deus tem te levantado com autoridade. É na caminhada, querido. É na sua jornada. Aí você sai de casa e aí começa o testemunho. Ué, mas aquele dali está indo para a igreja? Como é que Deus começou a trabalhar na vida de Paulo? Quando Paulo estava maltratando a igreja. Glórias a Deus. E ele via que era um povo. Ali Deus começou a trabalhar. Assim como Deus começou a trabalhar na tua vida, a sociedade observa. Mas aquele dali indo para a igreja, aquele dali caminhando, é esse sim, irmãos, é um improvável. É você que Deus tem levantado. É por isso que você está aqui nessa noite. O adversário achou que você não ia chegar a dezembro, iria estar sentado numa mesa para participar. Mas Deus, aleluias, Ele te levantou, te instituiu, te colocou de pé, preparou uma mesa para você. Aleluias. E nós iremos sentar nessa mesa. Glórias a Deus. Todos nós juntos. E se alegrar, porque nós seremos servidos, aleluia, pelo Cordeiro Santo. Iremos se alimentar do corpo e do sangue de Cristo. Toda a trajetória, irmão, tem o ônus e o bônus, né, pastor Cláudio? Não é fácil. Não vai ser fácil. A história de Paulo mostra isso. A história do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus mostra isso. Não vai ser fácil, vai ser de percalços. Vai ser de desânimo. Mas a diferença está, meu querido, em fazer a obra. Aquele que põe a mão no arado jamais pode olhar para trás. Glórias a Deus. Acontece que nós entramos para a igreja do Senhor e chega um determinado ponto que nós achamos que está bom. Nós começamos a limitar a vontade do Senhor em nossa vida. Glórias a Deus. Às vezes a pergunta é: por que eu não sou levado a isso, aquilo? Aleluias. Por que eu sou tirado da liderança? Por que eu não fui a obreiro? Por que eu não fui a levita? Por que o pastor... Qual é o nome do pastor presidente? Orivaldo? Por que o pastor presidente Orivaldo não me deu uma congregação ainda? Glórias a Deus. Paulo precisou morrer, irmão, para o ministério de Deus crescer na vida dele. O que acontece é que às vezes nós temos chamado, sim, temos a unção, fomos separados, mas nós não entendemos ainda que precisamos morrer para fazer a vontade do Senhor. E fazer a vontade do Senhor é sofrer, sim, mas que só
mas que a vontade do Senhor permaneça em nossa vida. Não podemos ficar presos em situações, em prisões. Não podemos ter nosso ministério, irmãos, ou a presença de Deus, aleluias, afastada em nossas vidas. Minha amada irmã, meu irmão, nada vai te aprisionar. Nada vai fazer que você não consiga glorificar o nome do Senhor. Aleluias. O Senhor, Ele tem colhido as suas lágrimas. Ainda que às vezes achamos que não está tendo solução, mas Deus tem cuidado de nós. Ele não cochila, Ele não dorme. Ele tem cuidado de nós sim. Ele não nos abandonou. Glórias a Deus. Paulo estava aqui, irmãos, aprisionado. Por quê? Aleluias. Recebeu um elogio de alguém usado pelo adversário. Em vez dele se engrandecer, nossa, eu prego, eu faço, ela viu, eu sou isso, eu sou aquilo, eu canto e etc. Muito pelo contrário, ele percebeu que naquele tempo esses homens, eles tinham porção do Espírito Santo e eles eram usados pelo Espírito Santo de Deus. Ele percebeu que era uma artimanha do adversário e ele não deixou o seu eu crescer. Muito ao contrário, aleluia, repreendeu aquele demônio que estava na vida daquela menina. Foi lançado na prisão porque mexeu com situação que agradavam a outros. Mas até então, querido, ele não desistiu. Eu não sei em que vocês têm ficado presos, aleluias, mas não desista. Louve e adore ao Senhor. Glórias a Deus. Por quê, irmãos? Como eu falei, assim como eu entrei aqui nessa noite, aleluias, o Espírito Santo de Deus, ele tem recebido a adoração da igreja. O problema é que diante de circunstância, nós estamos fechando os nossos lábios. Em algumas situações, nós não estamos nem orando e nem adorando ao Senhor. Glórias a Deus. Mas eu tenho certeza que aqui tem uma igreja que quando a situação está adversa, ou em algum irmão está preso em alguma situação, tem uma igreja orando. Tem um pastor orando. Tem uma irmãzinha do coque orando. Tem uma adolescente orando. Tem um obreiro orando. E de repente, assim também como Pedro estava preso, aleluia, Deus enviou o anjo. Caiu-se as prisões. Caiu-se as correntes. Glórias a Deus. E quando vê, chega naquela casa batendo. E o pessoal assustado, quem está aí? Aleluias. Está aquele que através da oração da igreja foi liberto e o anjo do Senhor operou um milagre. É por isso que foi testificado aqui nessa noite, que pessoas que andavam em situações que aos nossos olhos seriam adversas, mas estão hoje louvando ao Senhor. Deus te trouxe aqui nessa noite, querido, para mudar o quadro da sua vida. Pode ter certeza, irmão, não vai ficar como está. Ainda que seja difícil, glórias a Deus, ainda que o choro tenha durado uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ainda que a sua caminhada, irmãos, esteja com percalços, tantos anos adorando ao Senhor, mas Ele não te abandonou. Ainda que às vezes nós estamos fracos, um pouco distante, mas o Espírito Santo de Deus,
Ele está ao nosso lado, aleluia, colhendo as nossas lágrimas, aleluia, e nos fortalecendo para nós prosseguir uma grande obra. E Deus, querido, Ele tem mudado o quadro aqui nessa noite. Paulo chegou a esse momento de estar preso, querido. Ele partindo, aleluia, lá em 2 Timóteo, ele já em sua prisão. Glórias a Deus. Por isso que às vezes nós reclamamos, pastor, quase que à toa. Reclamamos às vezes quase que sem motivo. Paulo pregou, Paulo viajou, Paulo constituiu igreja, constituiu obreiro, Paulo exortou, glórias a Deus, e no final ele está preso, aleluia. Mas ele tinha certeza de uma coisa, que ele fez a vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz em uma das suas passagens, ainda que ele estava preso. E aí, querido, vamos aproveitar o momento do sol, da bonança. E diz o versículo também, em Lamentações, que eu quero trazer à memória, profeta do Senhor falando, aquilo que ainda me dá esperança. O que é isso? Querido, você chegou até aqui, nada mais é para te matar. Nada mais te faz desistir. E aí você lembra da sua caminhada, como você começou diante dos pés do Senhor. O quanto Deus já te usou para fazer a obra. O quanto Deus já te levantou. O quanto Deus já te abençoou. E aí você para e vem a lembrança, aleluia, as boas obras do Senhor. E aí Paulo preso, já de idade, já sentenciado, ele fala, abandonado, só está eu e Lucas, fulano foi para tal lugar. Em certos momentos ali da decisão, diante das circunstâncias adversas, todos os abandonaram. Mas irmãos, isso é para quem tem chamado. Talvez até um familiar te abandona. Talvez quem você menos imagina, Deus te decepciona. Mas jamais o Senhor te abandonará. Pode sim uma mãe esquecer de um filho que ainda... Olha a grandiosidade, irmãos. Pode sim uma mãe esquecer de um filho que amamenta. Olha a grandiosidade. Mas o Senhor jamais esquecerá de você. O adversário ele perdeu. Paulo no final, ele estava no final da sua jornada, iria ser morto, degolado, certo, pastor? Glória a Deus. Já estava na prisão com a sentença decretada, mas ele tinha certeza ao Deus que ele servia. Ele diz em um dos versículos, desde agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a vinda do Senhor, a sua vinda. A qual é essa que nós estamos esperando? Glórias a Deus. Meu amado, essa palavra que Deus tem para mim e para você nessa noite. Chegamos em dezembro. O Senhor nos sustentou até aqui. Aleluias. Quantos não conseguiram vencer, quantos desistiram? Mas você pode falar assim como Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É essa fé sim, querido, que tem te colocado de pé, que te trouxe aqui nessa noite. Aleluias. É isso que tem te sustentado. É isso que tem confundido o inimigo. E é assim, irmãos, que Deus trabalha. É assim que Deus faz.
prisão, querido, que vai deixar você distante da presença do Senhor. Nós vimos aqui hoje o mover de Deus aqui neste lugar. Sentimos a presença de Deus. Glórias a Deus. Você tomou uma decisão e chegou até aqui. Aleluias. E Deus hoje, Ele tem feito tudo novo em sua vida. Aleluias. Tudo novo o Senhor tem feito em sua vida. Glórias a Deus. Ainda que fraquinho, mas você tem a certeza que o Senhor tem cuidado de ti. E o Espírito Santo, Ele tem te colocado de pé nessa noite. Caiu corrente, caiu prisões, caiu palavras de maldição, caiu palavras ao contrário, caiu setas lançadas, foi jogado por terra. Aleluias. E vocês, Deus está restaurando aqui nessa noite, irmãos. Casamento destruído, Deus está restaurando aqui nessa noite. Vontade de entregar o cartão de membro, Deus está restaurando aqui nessa noite. Aleluias. Glórias a Deus. É assim mesmo. Quando você chega, recebe uma responsabilidade para fazer a obra do Senhor, o adversário ele começa a trabalhar somente por um motivo. Deus vai te usar e as bênçãos de Deus começarão a ser acrescentadas em sua vida. Deus, irmãos, que coloca, não sou eu, não é o homem, é Deus que coloca as coisas no seu devido lugar. Aleluias. E aqui está, aleluias, a mesa. Aqui está preparado, glórias a Deus. E seremos servidos, irmãos. O pastor vai ministrar a mesa. Aleluia. E sentaremos nessa mesa. Aleluia. E tem um louvor, não sei cantar, queridos. Mas a igreja vai entoar esse louvor. Se o pastor Cláudio quiser pegar o microfone, eu estou terminando. Que fala muito sobre isso que eu ministrei aqui nessa noite. Aleluia. E eu tenho certeza que se não for eu, irmãos, de mim mesmo nada acontece. Mas o Espírito Santo tem falado em seu coração. Aleluia. Eu tenho certeza disso. Glórias a Deus. E esse louvor que diz: não há ferrolho, ou seja, não há nada que irá impedir você de estar na presença do Senhor. Querido, Deus tem te levantado nessa noite. Quanto o adversário investiu para te aprisionar, te deixar emborcado, vasos da casa de Deus, deixar emborcado, aleluia. Mas Deus tem derramado a unção nessa noite. O azeite tem descido, glórias a Deus. O rio de água viva está neste lugar. O renovo de Deus está neste lugar. E você entrou aqui e já sentiu essa presença, glórias a Deus. Já firmou nos seus passos, já se colocou de pé. E a glória do Senhor vai descendo sobre a sua vida. Glórias a Deus. Eu até pediria, se o pastor se permitir, que a igreja se colocasse de pé. Aleluias. Se o ministério de louvor, a Cristiane ou as irmãs quiser ajudar, louve ao Senhor com esse hino e eu estarei passando ao pastor. Glórias a Deus. E que Deus, amado irmãos, possa falar em sua vida. E se você sentir, aleluias, se o Espírito Santo de Deus te tocou, se você durante esse louvor quiser chegar até aqui na frente para receber uma oração, a oportunidade está aberta.